No vídeo de hoje eu quero falar sobre o que Ludwig von Mises diria sobre a situação atual do Brasil. Então, Ludwig von Mises é um dos economistas austríacos mais conhecidos. Ele ficou mais popular ainda com o advento da internet. Por quê? Porque as suas respostas aí econômicas acabam desagradando boa parte dos políticos e burocratas que querem intervir cada vez mais na economia e, basicamente, atuar em benefício próprio. Então, Mises advoga, ah, a favor aí da liberdade individual e vamos então tentar identificar o que ele falaria sobre a situação atual do Brasil. Eu utilizei aí o ChatGPT, uma inteligência artificial, para gerar aqui um texto e eu vou analisar aí com base no que eu conheço sobre o assunto também. Bom, então se vocês gostam do conteúdo do canal, já deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade na seção dos comentários. Então, o que o ChatGPT diz aqui? Se Ludwig von Mises observasse a situação atual do Brasil, ele provavelmente ficaria indignado, mas não surpreso. Com base na sua obra, especialmente Ação Humana e As Seis Lições, Mises veria o Brasil como um exemplo clássico de um país com grande potencial, arruinado pelo intervencionismo, estatismo, moeda fraca e ilusão populista. De fato, eu concordo aqui plenamente até agora. Eu tenho o livro Ação Humana, eu já li vários trechos, mas eu ainda não li ele inteiro. Preciso criar vergonha na cara e finalizar a leitura. Em relação às seis lições, eu já li, se eu não me engano, duas vezes. É um livro ótimo e bem fácil, bem rápido de ler, então recomendo. Fica a dica aí da leitura. O Ação Humana, ele é mais aprofundado e, ele é muito mais completo aí do que as 6 lições, e eu já utilizei para fazer várias consultas em temas específicos, mas ele é bem maior aí. Mas também eu recomendo bastante a leitura, porque de fato ele aborda questões essenciais aí, na economia. Bom, então abaixo um panorama do que ele diria em seu estilo direto, analítico e implacável. O que o Mises diria sobre o Brasil hoje? Ponto número 1. O Brasil é vítima do intervencionismo destrutivo. Mises via o intervencionismo como a via do meio falida entre capitalismo e socialismo. Segundo ele, o governo começa interferindo para, entre aspas, corrigir injustiças e termina controlando tudo sem eficácia. Isso, de fato, é muito interessante na demagogia, então, eles utilizam em tese, uma desculpa nobre, para de fato tomar mais poder, aumentar o poder do Estado, que consiste basicamente em políticos e burocratas. Então, políticos, naturalmente, eles querem mais poder e para fazer isso, eles utilizam desculpas bonitinhas, como, por exemplo, vamos ajudar as pessoas mais pobres, vamos acabar com a desigualdade, por aí vai, e eles acabam tomando seu dinheiro na prática. Então, no Brasil, temos um Estado inchado, burocrático e ineficiente, temos uma interferência constante no câmbio, no crédito, nos preços e combustíveis, temos subsídios, renúncias fiscais, protecionismo e monopólios legais. Então, o intervencionismo cria problemas que exigem mais intervenção. O ciclo nunca acaba, exceto em colapso. E aqui é muito interessante, porque eu falo bastante dos ciclos econômicos. Então, quando a gente vê, por exemplo, a crise, a bolha das dot-coms, né, a bolha da internet, a crise de 2008, do subprime, a crise de 2020, em todos esses casos, a gente vê uma intervenção aí na taxa de juros, na expansão da base monetária cada vez mais intensa, e esse problema vai se acentuando e criando novas bolhas que exigem cada vez mais uma intervenção ainda maior do governo. Então, de fato, isso é um ciclo que acaba dando cada vez mais poder a políticos e burocratas e tirando poder dos indivíduos e criando novos problemas. Então, de fato, isso acontece com certeza. Mises diria que o Brasil não é liberal e sim um Estado intervencionista que impede o mercado de funcionar. E aqui, quando o Mises fala liberal, não é liberal americano, que seria o partido de esquerda, mas sim o liberal clássico, ou seja, mais liberdade de mercado e mais liberdade para o indivíduo. Ponto número 2, então. O real é uma moeda fraca porque é uma moeda politizada. Mises dizia que a estabilidade da moeda é essencial para a economia. No Brasil, o real já perdeu mais de 94% do seu poder de compra desde 1994, ano aí do Plano Real. Isso se acelera com gastos públicos sem controle, déficits recorrentes, alta carga tributária e monetização da dívida.
Então, abre aspas aí a frase para sumarizar esse ponto. Nenhum povo pode ser livre se a sua moeda está sob o controle arbitrário de políticos. Mises defenderia o fim do monopólio do Banco Central e a livre concorrência monetária, inclusive com o Bitcoin. Muito interessante aqui, o disclaimer básico do canal, sempre que a gente fala sobre mercado financeiro, é que isso não é uma dica de investimentos, mas de fato, então, tem uma parte relevante aí da bibliografia da Escola Austríaca de Economia que defende um livre mercado de moedas, por exemplo, no livro A Desestatização do Dinheiro de Hayek, que eu recomendo bastante que vocês leiam. Tem inclusive, se eu não me engano, de graça o livro ditado aí no YouTube. E é muito interessante. E basicamente o Hayek falava, né, que não teremos uma moeda livre enquanto não tirarmos essa moeda das mãos do governo, com algo que não pode ser parado, que é descentralizado, que é incensurável, por aí vai, que é basicamente a definição do Bitcoin. Então, eu acho que do ponto de vista da escola austríaca de economia, uma livre concorrência monetária seria o correto. Ou seja, a gente tem o ouro, a gente tem a prata, a gente tem o Bitcoin, a gente tem as moedas fiduciárias, a gente tem outras moedas aí que são criadas frequentemente, coloca tudo para competir e quem levar a melhor ganha. E até o momento, então, o Bitcoin é a moeda que parece estar levando a melhor, galgando posições, não é ainda o maior ativo do mundo, o ouro ainda está na frente, mas se essa tendência aí de valorização do preço do Bitcoin continuar, o Bitcoin pode em breve aí, talvez na próxima década, já passar o ouro aí como o ativo mais valioso do mundo. Então, interessante, de fato, esse é um ponto muito importante. Ponto número 3. A pobreza brasileira é causada pelo Estado e não pelo mercado. Segundo Mises, a desigualdade não é o maior mal. A pobreza é, de fato, com certeza. Porque, né, vamos dar um exemplo, então, eu queria ver se tinha algum exemplo entrando mais no detalhe aqui. Mas o que acontece? Pense num condomínio onde um condomínio de luxo, de alto padrão, onde as pessoas têm uma boa condição financeira. Tem algumas pessoas ali que ganham 10 mil reais por mês e tem outras pessoas que ganham 100 mil reais por mês, tem outras pessoas que ganham 1 milhão de reais por mês, digamos, certo? Então, não existe muito problema ali porque todo mundo ganha bem. A pessoa que ganha ali 10 mil reais por mês enfim, tem outras fontes de renda, tem também uma boa qualidade de vida razoável aí, e mora num bom condomínio, de repente já tem um patrimônio legal, beleza, ela está ali. Eventualmente ela pode ser até mais feliz aí, ter uma qualidade de vida melhor que a pessoa que ganha alguns milhões, mas o fato é que está todo mundo, pelo menos financeiramente, bem ali no condomínio, certo? Por quê? Porque não existe a pobreza. Por outro lado, se a gente pensar numa comunidade muito pobre, onde todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa ali, menos que um salário mínimo por mês, vai existir aí pouquíssima desigualdade e muita pobreza e vários problemas aí relacionados ao aspecto econômico. Então, quando a gente faz essa comparação simples, a gente percebe claramente que o problema não é a desigualdade, o ser humano ele é desigual por definição. Alguns preferem trabalhar como salva-vidas, outros preferem ser CEO aí de uma grande empresa e trabalhar 18 horas por dia. Tá tudo bem, cada um tem a sua preferência, então a desigualdade não é um problema, mas a pobreza é um problema. E é basicamente o livre mercado, as trocas voluntárias que o capitalismo, digamos assim, eu não sei se eu gosto desse termo especificamente, capitalismo, mas basicamente o livre mercado, então, melhor dizendo, que solucionou aí de forma mais eficiente esse problema da pobreza ao longo do tempo. Bom, então seguindo aqui, a pobreza persiste não por falta de recursos, mas por políticas que sufocam, então, a iniciativa privada, a propriedade, o empreendedorismo e a livre associação entre empregador e empregado. O Estado não cria riqueza, ele apenas a consome. Ele pega a riqueza de um lugar e põe para o outro, ele não cria, o político ele não vai lá, pega a enxada e constrói alguma coisa, ele pega recurso de um lugar, põe para o outro e no processo ele fica com boa parte. Certo? O local onde o Estado, os políticos e burocratas mais gostam de transferir recursos é exatamente para o bolso deles próprios. Então, Mises apontaria que o excesso de regulação, encargos e protecionismo impede a ascensão dos mais pobres. Isso é verdade. Bom, ponto número 4 aqui. Vamos ver se eu posso falar sobre esse assunto.
Acho que sim, certo? Porque no Brasil não são todos os assuntos, infelizmente, que a gente pode falar, mas eu acho que não tem problema aqui falar sobre esse tema em específico. Então, basicamente, o ponto 4 diz o seguinte, que a democracia brasileira está refém de promessas populistas. Mises via o populismo como a degradação da democracia. Quando o povo acredita que o governo pode prever tudo, abre-se caminho para aumento constante de impostos, políticas insustentáveis, rejeição da responsabilidade individual. A gente falou no vídeo passado, inclusive, sobre a visão de Platão aí, de como a democracia acaba degenerando para a tirania. E é um ponto aqui que volta na visão do Mises, aparentemente. Bom, então, quando metade da população vive às custas da outra metade, a sociedade está condenada. E, de fato, existe uma parte grande da população que vive às custas dos estados. O estado, então, pega os recursos das pessoas que mais produzem, então ele basicamente recompensa aquelas pessoas que mais produzem com cada vez mais impostos e aquelas pessoas que não produzem tanto, então acabam recebendo migalhas, enquanto que políticos e burocratas ficam com a maior parte do todo. Mises veria a política brasileira então como um teatro onde se disputa quem vai administrar a espoliação legalizada. Cara, essa frase é forte e muito verdadeira. Qual que é a conclusão aqui então? O Brasil não precisa de mais planos governamentais, precisa de liberdade, de propriedade privada, de moeda sólida. Precisa de confiança no indivíduo, não no Estado. Ludwig von Mises se estivesse vivo em 2025. Bom, eu acho que de fato isso faz sentido. Moeda sólida é basicamente retirar aí o poder de políticos e burocratas e devolver para as comunidades locais, voltar para o princípio da subsidiariedade, ou seja, problemas locais devem ser resolvidos localmente. Se o indivíduo pode resolver esse problema, ele deveria resolver esse problema por si só. Se a família pode resolver aquele problema, a família deveria resolver aquele problema. Se a comunidade local pode resolver o problema deveria ficar na comunidade local. Delegar tudo para Brasília, então, para políticos e burocratas, esperar que eles vão resolver o nosso problema, esperar aí o próximo salvador da pátria, que vai ser eleito e que vai resolver todos os nossos problemas, é algo que não leva a nada, que não tem futuro. Inclusive, quando a gente fala de sistemas políticos atuais, por exemplo, o sistema político da Suíça, lá a gente tem uma administração muito mais local, então existem os chamados cantões, e que é basicamente uma administração muito local e que é muito relevante, muito influente. Então, boa parte das pessoas não está tão preocupada com a administração central na Suíça, mas sim com a administração local dos cantões. Você conhece aí quem está administrando os recursos, você pode chegar, bater na porta dele e conversar com ele, conhecer a pessoa. Agora, no caso do Brasil, a gente tem uma administração muito distante lá em Brasília, não à toa a capital foi movida para Brasília e foi feito com aquela arquitetura horrível, e na minha opinião, que basicamente são distâncias gigantescas, então qualquer manifestação aí parece minúscula, é muito difícil o acesso, está longe aí das principais capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, então não à toa a capital foi afastada da população e a administração foi centralizada em um local inacessível aí à maior parte dos brasileiros, enquanto que essa governança deveria ser muito mais local, muito mais próxima aí da comunidade, de fato, isso que deveria acontecer. Então, achei muito interessante aqui a observação, achei que faz muito sentido e eu quero saber a opinião de vocês. O que será que Mises diria sobre o Brasil hoje? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, então não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até mais.